Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Guilherme Carvalho, médico otorrino. A gente vai continuando o programa de conversas do Grupo dos Lusíadas. Queria agradecer toda a instituição e a Gisele, a organização. Hoje, eu fui convidado pela doutora Alexandra Malheiro, que é nossa médica de medicina interna, com muita experiência, e a gente vai tentar correlacionar alguns tópicos na idade geriátrica com otorrinolaringologia. Então, a gente quer fazer uma conversa informal sobre alguns temas muito importantes nessas idades, não é? E tentar mostrar a importância de pensar e avaliar e estar atento a algumas situações. Boa tarde, doutora Alexandra, tudo bom? Olá, boa tarde. Olá, Guilherme. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Agora ou posteriormente, não é? Porque isto vai ficar gravado. E agradecer também o convite aos Lusíadas e ao Knowledge Center para também estar nesta sessão, que acho que é interessante. Eu vou estar aqui no meu papel de internista e de internista com um especial interesse na geriatria. E, portanto, esta conversa tem a ver com este mês do otorrino, não é? Visa tentar encontrar aqui pontos da importância da geriatria, da importância do otorrino na área mais geriátrica, nos doentes, particularmente nos doentes geriátricos. E isto é, obviamente, uma coisa muito interessante, porque praticamente todas as áreas da medicina, mas a geriatria, a medicina interna em geral e a geriatria muito em particular, é uma área que, de facto, tem que ser, por necessidade, multidisciplinar. As pessoas mais, portanto, o envelhecimento é uma parte normal da nossa vida, tem que ser encarado como tal, não é uma doença, faz parte, é precisamente o contínuo de desenvolvimento, não é, do nosso avanço na idade, mas tem as suas características. Tal como a pediatria, que é o início da vida, o envelhecimento aproxima-se mais do final da vida, mas tem características próprias e, como tal, as suas doenças, tais como também na pediatria, têm características específicas e particularidades específicas. Naturalmente que uma das situações que afeta muitíssimo as pessoas com mais idade é, por exemplo, a perda da audição. Que não é só a perda da audição, o doutor Guilherme vai nos falar sobre isso com certeza com muito mais sabedoria, mas de facto é mais do que apenas a perda da audição, mas isso faz parte, é uma das que não é propriamente, enfim, uma doença per si, mas faz parte de uma das características do envelhecimento por diversíssimas causas, que haja uma diminuição da capacidade auditiva. E isso naturalmente vai interferir imenso com a continuação da vida dessas pessoas, com a sua qualidade de vida, e é muito importante para nós médicos, geriatras e não geriatras, estarmos atentos a estas pequenas perdas que os doentes vão tendo e endereçá-los para a especialidade correta, que neste caso é a especialidade do otorrino. Agora passo aqui a bola ao Dr. Guilherme para nos falar um bocadinho sobre isso, não é? A perda da audição e a importância que isso tem, não é? Nos idosos. Como a doutora Alexandra falou, não é, a idade geriátrica não é uma doença, muito mais é um envelhecimento natural que a gente tem que tentar adaptar ao nosso mundo. E isso tem sido em constante mudança. Se a gente pensasse de 30 anos para cá, a idade da reforma das pessoas, o tempo de vida mudou demasiado, então novos desafios apareceram, como não basta envelhecer, é envelhecer com qualidade e poder manter a atividade da vida adaptado à vida, como o exemplo que ela deu com a pediatria é ótimo, né? Vai ter uma fase da vida que a gente não sabe comer, depois a gente aprende a comer, e assim, quando a gente envelhecer, a gente vai ter que ter alguma readaptação. A otorrino cruza muito com essa área, porque o otorrino, ele atua na área da cabeça e pescoço, e a gente tem nossos principais órgãos sensoriais nessa região, então o paladar, o olfato, a audição, muitas das funções do equilíbrio passam na área do otorrino. Então, claro que nossos órgãos sensoriais envelhecem também, e nós temos que nos readaptar para ter uma vida com boa qualidade. E uma coisa que mudou muito nessa área, e cada vez tem mais estudos que a gente percebe, é realmente a audição. Há um tempo, a gente não dava muita atenção à perda de audição no envelhecimento, a gente até achava normal, é comum até ouvir dizer assim, a minha audição está boa para a idade que eu tenho, não é? Que era normal ir ficando surdo, e a gente não atuava muito, nem às vezes pesquisava, mas com o desenvolvimento da tecnologia, a qualidade da reabilitação da audição
e as consequências da não reabilitação começou-se a mudar muito o conceito, porque hoje a gente sabe que a nossa cabeça precisa estar ativa do ponto de vista cognitivo para prevenir demências, deteriorizações cognitivas, e atividade física é fundamental, uma boa alimentação, como isso já é um assunto até mais conhecimento geral e dos médicos, a audição entra nesse quesito. A gente sabe hoje que a audição é um dos grandes estimuladores cerebrais nossos e um fator, digamos que preditivo da demência. Não sei se bem assim, alguns autores ou investigadores até correlacionam dessa forma. Então, deixar a pessoa ativa auditivamente é uma pessoa ativa na vida, uma pessoa que vai ler o jornal, vai ver a televisão, vai num café conversar, vai numa esplanada com 4 amigos poder tomar um café, né? Não pode ser com 5. A chuva. Exato, a chuva. Vai poder ter um almoço de família e conseguir conversar com as pessoas, né? Para poder interagir, porque o contrário que a gente tem no nosso envelhecimento antigo, digamos, agora, era a pessoa começa a perder a audição e no almoço de família ela não consegue conversar e ela fica o quê? É aquela situação chata, ela começa a se isolar do mundo, porque é mais fácil ela não perguntar, porque senão vai gerar confusão, e aí vira aquele ciclo vicioso. E isso, na idade geriátrica, é terrível, porque a pessoa se isola e fica no mundo dela. Isso vai levar a demência. Exatamente. Isso, de facto, eu acho que é extraordinariamente importante, que é uma coisa, às vezes, menos valorizada. Pensar, pronto, não houve paciência, houve mal. Não é bem assim, porque é isso mesmo de que falou. Ou seja, há primeiro uma parte do cérebro que deixa de ser ativada, digamos assim, e, portanto, há ali uma porção do cérebro que vai morrendo, vai deixando de ter o seu equilíbrio. E, por outro lado, é, de facto, um impulso para a depressão, para o isolamento e para a demência. E é muito interessante olhar para isto como tratar a audição como uma forma de tratar ou prevenir demências. Isto é muito importante. E há muitas pessoas, eu acho que, em geral, e acho que é importante falarmos nisto também, porque este webinar é dirigido não só a profissionais, mas também é aberto a outras pessoas e dirigido muito às pessoas que estão em casa e que depois até nos irão também ver no YouTube, chamar a atenção para isto. É mais do que apenas o conseguir ouvir os outros, é conseguirmos estar no mundo com os outros. É isso mesmo de que falou, que é estarmos ao almoço com a família e poder comunicar com eles sem nos sentirmos um peso, uma coisa ali encostada. Porque, de facto, isto é um contínuo. A própria família, mesmo não querendo, começa a ver que o vizinho não ouve e também já não se esforça muito, não é? E a pessoa que fica isolada naquele canto até começa, às vezes, a ter algumas ideias paranoides, tipo, estão ali a dizer mal de mim, começam a sentir-se... Isto existe. É verdade. E existe essa progressão para a demência. Portanto, uma coisa engraçada, e que o Guilherme com certeza conseguirá dizer isso até muito melhor do que eu, é falar, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante ao olhar para a geriatria, pensar numa parte da geriatria que é a geriatria chamada preventiva, ou seja, é aquilo que nós podemos prevenir em termos de futuras doenças, ou seja, tentar organizar o nosso envelhecimento, que se tivermos sorte iremos todos envelhecer, e portanto para que este seja o melhor possível, para que este seja com a melhor qualidade de vida possível. E isso vê-se muito a todos os níveis, aliás, se repararmos, quando há uns 30 anos já, eu era muito novinha aos 30 anos e olhava para as pessoas de 60 como os velhotes, e era assim que a gente os encarava. Agora, já dificilmente achamos que uma pessoa de 60 anos é uma pessoa idosa. Ainda atualmente em Portugal, a geriatria é considerada a partir dos 65 anos. Isto tem a ver com tempos, expectativa, tempos de esperanças de vida, mas, na verdade, hoje em dia, uma boa percentagem, felizmente, das pessoas com 65 anos são pessoas ainda extraordinariamente ativas, para as quais não olhamos, até pela sua forma de estar na vida, não olhamos para eles como uns avôzinhos. Não, ainda é uma pessoa nova. Isto tem a ver, de facto, com tudo aquilo que, a nível médico, e não só, em termos de sociedade também, mas a nível médico, que se foi conseguindo em termos de qualidade de vida. As pessoas hoje fazem desporto, preocupam-se mais com a alimentação e vão tendo algumas preocupações. E isto vinha ao fim e ao cabo a talho foi-se para dizer que a perda da audição tem uma componente que é genética, mas também não só, não é? Há coisas que nós podemos fazer ao longo da vida para prevenir essa perda mais tarde, não é? E já agora entrego. Exato. A perda de audição é exatamente dessa forma. A gente vai ter um envelhecimento natural do órgão auditivo, né? Que no nosso cabelo vai tendo cabelos brancos ao longo da vida, o nosso ouvido também vai atrofiando, é natural. Mas, se a gente tiver alguns cuidados, a gente vai ter uma vida de audição preservada.
como que a gente pode fazer isso? Tudo que gera qualidade de vida, que a gente ouve falar muito, principalmente os médicos de medicina interna, que é ter uma alimentação saudável, ter atividade física, cuidar das doenças muito comuns, como o diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol. Essas todas as doenças, de certo modo, a longo prazo, que são crônicas, que são muito comuns no ser humano, vão corroendo nossos órgãos, entre aspas, por dentro. Assim como o ouvido. O ouvido tem vasos sanguíneos muito delicados e muito fininhos. Então, um certo entupimento, como um infarto do coração, no ouvido também vai sofrer infartos, microinfartos. Claro que a pessoa não tem os mesmos sintomas de um infarto cardíaco. Se a gente tiver uma vida saudável, ativa, do ponto de vista de atividade física e de uma alimentação saudável e com medicações necessárias para quando a gente tem esse diagnóstico dessas doenças crônicas, a gente certamente vai preservar imenso nossa audição futura, a não ser a questão genética, não é? E outra questão é barulho. A gente está falando que ouvir é importante para manter a cabeça ativa, mas o som também pode ser lesivo à audição, né? Então, sons altos lesam a audição. Então, pessoas que trabalham em ambientes com ruído têm que usar proteção auditiva, ou pessoas que frequentam muito discotecas ou usam auriculares com sons muito elevados, o nosso ouvido tem uma capacidade de ouvir sons altos por um X tempo consoante ao som. Então, se eu expor meu ouvido a uma altura X, eu tenho X tempo que eu posso estar exposto. Se eu fico gastando meu ouvido nesse aspecto, eu posso lesar minha audição e também deteriorar minha audição no futuro. Então, é fundamental a gente prevenir a audição, isso desde pequeno, né? Então, a gente tem uma consciência auditiva que podemos ouvir sons, ir para festas, mas ter um cuidado, e depois que eu tiver uma exposição a um som muito alto, por exemplo, num espetáculo, num evento, eu tenho um descanso auditivo depois, é importante a gente viver no silêncio, dormir depois, para o ouvido descansar. Quem trabalha com ruído, nesse aspecto a legislação melhorou muito, então há controles do ruído em ambientes de trabalho e tem ritmos de descanso, tem equipamentos de proteção que melhoraram muito, que há 30 anos não existiam, não é? Hoje em dia tem muito essa consciência, e os cuidados da saúde geral e das doenças crônicas que o médico da medicina interna e o médico generalista muitas vezes atuam, é fundamental para a saúde auditiva. Tudo aquilo que nossa avó dizia para ser saudável, comer uma sopa boa, um alimento bom, também vai prevenir e vai deixar nosso ouvido saudável. Mas, independente de a gente fazer tudo isso muito bem, a partir dos 60 anos, a gente vai ter uma deterioração natural da audição. É muito comum a perda de audição a partir dos 60 anos. Tem estatísticas que mostram 1 em cada 3 pessoas vão ter perda de audição e 1 em cada 4 vão ter uma perda de audição assim grave. Porque a perda de audição, eu queria até falar uma coisa, é uma coisa engraçada, porque o ouvido é um órgão sensorial um pouco diferente dos outros. Por exemplo, a visão, quando a gente começa a ver mal, a gente nota que vê mal, porque a gente vê aquilo distorcido, ou não consegue ler o que está escrito, nós sentimos a perda da visão. E a gente vai procurar o médico, vai procurar um amigo, vai procurar alguém, e vai falar, não estou vendo bem, será que está tudo bem? Da audição, não. O ouvido nosso funciona, ou eu ouço, ou eu não ouço. Então, a primeira fase da perda auditiva, ela é assintomática. A pessoa não percebe que não ouviu, porque ela literalmente não ouviu. Então, ela não percebe. E aí, começa aquelas pessoas em volta, principalmente os familiares, eu disse alguma coisa, você não ouviu, não disse nada, eu estou atento. Aí fica aquela discussão que ninguém sabe quem que é o maluco, não é? Porque fala, não, eu ouço. E a pessoa, quando o paciente, ou a pessoa que tem perda auditiva, quando diz isso, ela é verdade. Quando ela ouve, ela realmente ouve. Mas algumas frases ela não ouviu, por causa da altura do som. Depois da segunda fase da surdez, isso é lento esse processo, né? Ela vai começar a ter dificuldade de perceber o que ouviu. Então, ela até ouviu, mas não entende. Na primeira fase, quando ela ouve, ela entende. Depois ela começa a não entender. E a terceira e quarta fase já é essa deterioração cerebral, demências, né? Mas esse processo pode durar uns 20 a 30 anos, que é o que a gente enxerga hoje, né? A pessoa com 60 anos começa a ter essa situação, e como a gente vive hoje até os 85, 95 anos, às vezes, muitas idades longas, a pessoa vai atingir essa etapa. Então, a perda de audição, a gente deveria ter um rastreio, entre aspas, não um rastreio, mas a gente nunca, quando a gente faz check-ups, análises gerais, estudos a gente vai no médico, será que eu tô com a saúde boa? É raro a gente pesquisar a audição, não é? A gente pesquisa doenças do diabetes, doenças da próstata, consoante a idade do homem, mas a audição a gente não faz rastreios, nem na idade pediátrica, muitas vezes, e muito menos na idade geriátrica ou no começo do nosso envelhecimento.
Então, a gente nem tem muitas vezes parâmetro de como era a audição da pessoa. A gente descobre já nessa fase da perda da audição. E o paciente, nessa fase, veio obrigado na consulta, porque ou o médico de medicina interna falou para ele, ou o médico de família, ou a família do doente falou, vai no médico, você não está ouvindo nada. E ele faz o exame e não acredita no exame. Ele fala, não, eu ouço. E fica aquela discussão, porque a gente não tem esse conceito que a audição ela é assintomática no começo. A gente não percebe que não ouve, não é? E o envelhecimento, tanto quanto eu sei, quando é por envelhecimento, ao fim e ao cabo, geralmente é simétrica a perda, não é? Portanto, se fosse muito assimétrica, o próprio doente apercebia-se mais depressa, não é? Exatamente. A surdez assimétrica é mais fácil, porque ele, quando põe o telemóvel ou está numa conversa, ele nota. Isso aí a pessoa busca ajuda. Mas na perda do envelhecimento tardio, ela é simétrica e ela é lenta. Exato. E a pessoa não nota, porque é igual dos dois lados, numa conversa é igual dos dois lados. E é o natural, né? Essa questão do envelhecimento é engraçado, que como mudou muito, a gente tem dito isso, por volta de 15 anos, pelo menos, a gente achava que não dava para tratar muito essa perda do envelhecimento, que era natural, que o doente não conseguia ter uma boa resposta a cirurgias ou a aparelhos auditivos, que era muito difícil. Então, os próprios otorrinos muito não investiam no tratamento da perda de audição. E com o passar do tempo foram feitos alguns estudos, alguns tratamentos, e a gente descobriu que o paciente responde muito bem ao tratamento, né? E a gente consegue reverter muito a perda da audição, claro que com apoio de tecnologia, né, aparelhos ou implantes, mas o paciente responde muito bem, independente da idade, quase. Não é? Então, a gente mudou muito o conceito, porque a própria otorrinolaringologia não dava muito atenção para esse grupo de pacientes. E hoje, até, no mundo, o grupo de audição geriátrico é o principal grupo de pacientes da otorrino, em qualquer centro de audição. Né? Já queria fazer uma pergunta que é mesmo uma curiosidade minha. Acha que agora, neste tempo de pandemia, os doentes aparecem mais tarde? Eu pergunto isto por uma razão. Quer dizer, por um lado, os doentes têm fugido um bocadinho dos rastreios, das rotinas, por algum receio. Mas o que eu acho engraçado é que agora, como andamos todos de máscara, por exemplo, estarmos aqui os dois a conversar, é muito agradável sem máscara, estamos longe. E é muito agradável voltar a ver as caras das pessoas. Mas é engraçado que acho que nós habitualmente não temos sequer noção que na nossa vida habitual lemos muito os lábios dos outros. E além disso, quer dizer, com as máscaras deixamos de o fazer, e além disso a máscara é naturalmente um obstáculo que cria atrito na passagem do som, não é? Há umas mais grossas, como aquelas máscaras P2, que dificultam mais a passagem do som. E eu noto, acho que notamos todos, é que ouvimos pior. As pessoas estão a falar connosco e nós persistentemente, o quê? Não percebi bem, fica lá outra vez. Isso acontece-me com os doentes e acontece-me na minha vida normal. Eu creio que tenho uma boa audição, mas noto que de facto passei a perceber, não tanto ouvir, mas é essa história do perceber pior. Ou seja, eu ouço que a pessoa está a falar, não percebo o que ela me diz. E que, naturalmente, quando conseguimos, dizia o outro, read my lips, não é? Quando conseguimos ler os lábios dos outros, é sempre mais fácil. Aliás, é uma coisa que nos ensinam, e bem, quando estamos a falar com os doentes, sobretudo se forem mais velhos, mas mesmo com pessoas mais jovens, isso também deve acontecer. Tentar conversar com eles num ambiente bem iluminado, olhando-os de frente, de forma a que eles possam ver-nos também, e, portanto, isso facilita a comunicação. E o que me parece, a sensação com que eu fico é que, se calhar agora, toda a gente acha que ouve mal. E toda a gente acha que ouve mal por causa das máscaras. E se calhar acabam por procurar ajuda mais tarde. Ao invés de ser mais cedo, se calhar é mais tarde. Não sei qual é a percepção que tem. Agora, isso que a Alexandra mencionou foi muito engraçado mesmo, porque a pandemia obrigou todos a usar máscara. E nessa fase que a perda de audição é assintomática, que eu mencionei, os pacientes, claro que se adaptam, as pessoas se adaptam, e elas têm mais atenção à leitura labial e às expressões faciais, e elas conseguem, pelo contexto, fazer links e perceber o que está sendo dito. Com o advento da máscara, a pessoa perdeu essa bengala. Então, lixou muitas pessoas. A pessoa começou a notar que realmente não ouve bem, porque como a gente só tem basicamente o olho, a gente perdeu as expressões faciais e perdeu a leitura labial. E a máscara faz um abafamento auditivo. Pode chegar de até 10 a 15 decibel, que é muita perda de audição. Se a gente diminuir nossa audição hoje de todos em 10 a 15 decibel, a gente vai falar assim, nossa, estou ouvindo mal. E numa pessoa que já tem uma reserva ou já tem uma perda leve, aquilo agravou muito. Isso foi interessante porque
os pacientes que são teimosos em procurar ajuda em audição, muitas vezes. Eles vêm obrigados pela família ou pelo médico que os segue, mas na pandemia, desde que começou, os pacientes têm vindo muito ativamente a procurar e pedir aparelho, ou pedir para ser avaliado. A gente notou o inverso até. Mesmo eu pensei que fosse ao contrário, que as pessoas diziam, é das máscaras, mas é engraçado, isso é giro. E até pessoas jovens, assim, com entre 40 e os 60, que já tem alguma perda, mas deve ser alguma questão genética, começaram a notar e ficaram preocupadas, né? Porque as pessoas, agora acho que a geração mais jovens tem mais atenção à audição, né? Já mudou um pouco esse conceito. E ativamente procurar e aceitar o uso de um aparelho ou querer mesmo essa ajuda. O que a gente tinha mais dificuldade naquela consulta para mostrar que não ouvia, acho que a pandemia, pelo menos no nosso grupo, assim, o que a gente tem observado, melhorou bastante, assim. Foi mais fácil, ajudou, porque as pessoas notaram o sintoma, né? Porque o paciente, quando nota que ouve mal, quando a gente reabilita ele gosta, muitas vezes. Quando ele não sente muito, ele não aceita o tratamento. Não é? Então, é engraçado isso. Então, o uso da máscara da pandemia, acho que foi uma boa gasolina para a gente, né? Ajudou bastante a estimular essa situação. Aliás, isso já agora engatava aqui num tema que eu acho interessante, que é os doentes às vezes têm dificuldade em adaptar-se, por exemplo, aos aparelhos auditivos, que eu sei que existe agora uma grande, enfim, múltiplas variedades e são todos muito pequeninos e muito quase invisíveis, não é? Mas mesmo assim, eu penso que apesar disso, alguns doentes têm dificuldade em habituar-se aos aparelhos, não é? O aparelho auditivo é o principal meio de reabilitação da audição, não é? Então, antigamente, eles eram amplificadores auditivos era só um microfone que falava mais alto, mas eles eram analógicos, então, como se fosse aqueles nossos telefones antigos, então tinha muita distorção, fazia muito barulho e feedback, então era difícil, e eles eram grandes, então por isso que tem aquele estigma do aparelho, que é essa geração de aparelhos dos anos 80 e 90, e agora teve um grande upgrade tecnológico, né? Os próprios telefones e smartphones têm processadores de som internos que tentam filtrar o ruído, e assim os aparelhos também evoluíram imenso, tem excelente qualidade e 1000 variedades estéticas, né? Pequenos, grandes, escondidos, coloridos, mas mesmo assim tem muita dificuldade de adaptação dos doentes. Porque o aparelho, na verdade, não é que tem uma dificuldade de adaptação tão grande, o aparelho é uma tecnologia, é difícil, por exemplo, um óculos, quando a gente vai pôr, então a gente mede no optometrista, no oftalmologista, todos aqueles valores, nossas distâncias, a gente programa um óculos, manda se fazer sob medida, conforme a nossa anatomia da face, do nariz, né, para ele apoiar bem, e nossas distâncias focais e nossa correção refrativa, e depois daquilo a gente faz pequenos ajustes e é fácil, né? E depois a gente se adapta bem. A audição, não. Por quê? A audição, a gente vai ter um tempo de adaptação longo. Não basta eu ter uma perda de audição e pôr um aparelho e andar. A audição, a gente tem que, primeiro, quando a pessoa está no silêncio, né, na surdez ou na perda auditiva, o som incomoda ela. Então, se a gente ligar o aparelho já muito alto, a pessoa vai se sentir incomodada e não vai tolerar o som. E o som cansa o cérebro, não é? Se a gente fica o dia inteiro com som alto, com música, com palestra, a gente fica cansada, chega em casa, nossa, minha cabeça está explodindo. E na pessoa que perde a audição, volta a ouvir o normal, ela se incomoda. Então, a gente tem que fazer uma programação gradual e lenta. Por exemplo, e, além disso, a pessoa tem que ter uma boa qualidade de interpretação, porque o aparelho pode causar distorção, que ele tem que acoplar bem, por questões físicas, ele tem que acoplar bem no nosso canal auditivo, para o som não gerar distorção, e a pessoa ouvir um som puro e não eletrônico, não é? Para ela ter uma boa qualidade. A gente sabe que uma pessoa que testa um aparelho numa loja, assim, e põe, gosta e compra, tem uma taxa de abandono enorme. Mas uma pessoa que faz um programa de adaptação por pelo menos 3 meses, fica numa fase de treino com o aparelho, digamos. Então, ela põe um aparelho em teste, fica com aquele em casa, ouve, regula, volta no audiologista, nos técnicos de audição, para ficar fazendo esses ajustes. Ao longo de 3 meses, a maioria não abandona, a maioria consegue se adaptar. Mas é uma adaptação lenta, porque a gente tem que ter com muito baixo som, e aquilo aos poucos ir ajustando e tentar personalizar, porque, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma vida muito ativa em reuniões e anda na rua e telemóveis. O aparelho tem que filtrar alguns tipos de ruídos ambientes que podem causar. Agora, uma pessoa que vive em casa com o marido que fala alto
e uma voz grave do marido, é mais difícil, porque a gente tem que tentar personalizar. Desligar para não ouvir. Exato. Mas tem que tentar se perceber e filtrar isso, para a pessoa poder saber usar o recurso. Falar assim, ó, quando eu estiver nesse ambiente, não use o aparelho, ou mude o programa do aparelho. Só que é uma tecnologia que não é tão simples casar essas informações. Então, a pessoa abandona, muitas vezes. E isso que é o segredo do uso do aparelho. Por exemplo, a gente vê muitas histórias de que foram enganados em lojas, assim, compraram um aparelho caro e não correu bem. E às vezes o aparelho em si até é bom, mas esse processo de treino antes da aquisição do aparelho, que é o difícil. E depois que a gente adapta, a gente vai ter um tempo de filtros, não é? Então a gente tem que programar. Isso acontece quando a gente põe implantes auditivos, é exatamente igual. Só que como a gente operou e fica ali, o controle é muito mais próximo do doente, então o sucesso é maior, porque a gente está mais perto e faz essa regulagem com mais qualidade, digamos, porque a gente está mais atento a isso, né? O aparelho, como é maior volume, a gente, entre essas, põe e despacha mais. Isso é o erro, né? Por isso que corre mal e as pessoas queixam-se muito, que é difícil ouvir com aparelhos. A gente que ouve normal mesmo, se pegar um aparelho e programar baixinho, a gente vai ver que é estranho. E se o aparelho entupir o ouvido, muito aqueles de canal, ele abafa a audição ambiente e também causa incômodo. E a pessoa começa a ter dificuldade, pode sentir até que ouve pior. Então, não é muito simples pôr um aparelho, é uma coisa muito manual ainda. O audiologista é uma pessoa que tem que ficar programando muito. As próprias empresas de aparelho têm desenvolvido inteligência artificial nesse sentido, que é uma coisa que é bem legal. Que, por exemplo, eu tenho um aparelho e eu automaticamente programo ele como fosse um robô. E ele joga para uma nuvem, que é um programa de dados da empresa, no mundo todo as pessoas vão pondo do jeito que ouvem melhor, de uma forma aleatória. E eles vão sugerindo que daquele ambiente é melhor estar com aquela programação do aparelho. E ele vai ficando inteligente, porque quanto mais pessoas mandam informações, mais ele vai vendo o que é o gosto do ser humano, não é? E tem avançado muito para isso, para uma autoprogramação, e até pelo próprio doente, né? Então, como se fosse um grande banco de dados, que se as pessoas gostam mais de filtrar o ruído do passarinho, por exemplo, talvez o aparelho vai filtrar aquele tipo de som. E o programa vai ficando inteligente. Então, tem avançado muito nesse sentido. Provavelmente, no futuro, a gente mesmo vai se autorregular o que tem de qualidade no som. E aquilo, ele produz. Claro que você também pode, nesses sistemas que existem novos, comunicar de forma remota ou de forma presencial com o seu técnico de audiologia, com o seu técnico do aparelho, para poder fazer ajustes pormenorizados, não é? Mas tem evoluído para esse sentido e com bons resultados, e até promissores, porque uma coisa é o que a gente acha no computador, que é bom filtrar aquele som ou não é bom filtrar aquele som, outra coisa é o próprio usuário sentir qualidade, sentir conforto e ele mesmo se autoprogramar. E o programa, imagina, milhões de pessoas no mundo a usar aparelhos, ele tem é que nem os programas de tráfego de trânsito, né? Todo mundo está conectado no seu telemóvel, avisando a nuvem que tem trânsito naquela rua, e o programa fala, vai pela outra rua que ali está livre, né? Aquilo vai ficando cada vez mais automático. E porque esse é o grande desafio do aparelho, é exatamente isso que a doutora Alexandra comentou. E eu acho que tem havido, felizmente, um avanço técnico muito grande. E aqui também acho que é importante chamar a atenção que as pessoas, de facto, para serem bem aconselhadas e para que isto esteja bem prescrito, deve passar pelas mãos do otorrino, dos técnicos da audiologia, porque às vezes é engraçado aquilo que a publicidade nos mete em casa, não é? E de vez em quando vemos assim uns anúncios, um aparelho auditivo, 10 euros. Eles não são assim tão baratos, não é? E, portanto, tudo isto, ou seja, a tecnologia é importante, mas também é preciso usar a tecnologia certa, escrita pela pessoa certa e depois um acompanhamento correto, não é? Porque, de facto, isto é difícil. A adaptação é uma coisa que não é imediata, não é? Não, é exatamente isso. Como comentou no começo que a geriatria é uma área multidisciplinar, e não é? Tem várias coisas. A audição também. Nós precisamos do médico especialista, né, do otorrino, para poder fazer o diagnóstico correto. Depois de um técnico de audição, que é o audiologista, que ele vai fazer programações e revisões do aparelho, ensinar, e às vezes de um terapeuta da fala para treinar algumas situações, dependendo da situação de cada doente. Então, a gente pode fazer isso. E, além disso, a gente vai ter que ter os médicos que seguem o doente, por exemplo. Às vezes, alguma medicação que o doente faz pode ter uma interferência na audição ou no zumbido, e isso gerar incômodo nesse sentido. Então, a gente tem que ter uma boa comunicação nessas áreas. Isso agora eu vou fazer uma meia-culpa do mundo da audição, né? O mundo da audição, como eu disse, há um tempo ficou abandonado, porque não tinha bons resultados, a gente não cuidava dos idosos nesse sentido.
Só que a audição é um bem muito essencial do nosso corpo, e a gente busca por som. Então, naturalmente, como o mercado é livre, o mundo é livre, as lojas de aparelhos cresceram, porque as pessoas querem aparelho. E ficou, no mundo todo, não é só em Portugal, é um mercado desregulado. Então, qualquer um, entre aspas, pode abrir uma casa de aparelhos, vender, não tem controle técnico se a pessoa que programa é um audiologista, se tem uma avaliação do otorrinolaringologista, a pessoa nem tem descontos em impostos, por exemplo, quem passou num ambiente médico paga menos IVA ou mais IVA. Então, não tem, isso não é só em Portugal, no mundo todo é uma coisa meio aleatória e livre, o que gera um mau marketing, né? Porque se a pessoa compra e fica mal, ela fala, o aparelho é péssimo, funcionou mal. E aí o vizinho, que é o amigo que também tem predição, não vai querer aquela situação. Então, isso tem mudado, mas acho que a gente tem que cada vez mais estimular e orientar as pessoas, porque também o contrário acontece. Agora, quando a gente vai fazendo um serviço interessante e legal, o paciente fica feliz, e ele também avisa outro e traz o paciente para ser tratado. Isso também tem mudado bastante, mas ficou muito abandonado esse mundo. Então, a publicidade é muito forte. Para ter uma ideia, em Portugal, mais ou menos de 10 pessoas com perda de audição, uma ou duas só que são reabilitadas, então a maioria não consegue ter acesso ou a informação que é preciso reabilitar, e mesmo assim é um mercado que gera fatura anualmente 60 a 70 milhões por ano, que é muito dinheiro, e é subexplorado esse mercado, não é? Embora também, os aparelhos também ainda continuam a ser caros, não é? Penso eu, para o nível caros de vida português, em geral são caros, e se calhar também nem toda a gente tem acesso por não ter mesmo como, não é? Os aparelhos são muito caros, são pouco comparticipados. As pilhas até são baratas, hoje em dia com a internet, Amazon, eBay, até barato, e muitas vezes as casas oferecem, mas os aparelhos em si... pilhas durante uma série de tempo. Aliás, é uma coisa que a mim me mete um bocadinho de confusão. Não tem a ver com o torrent, tem a ver com a técnica. É que eu acho que aquilo onde eles ainda não conseguiram ser muito bons no tempo de pilhas, não é? Porque tem que estar sempre a substituir as pilhas, não é? E aquilo é aborrecido. Por exemplo, para doentes idosos é complicado. Os aparelhos já são pequeninos, mas pronto, eles conseguem introduzi-los nos ouvidos, porque no próprio ouvido é mais fácil. Mas as pilhas, a troca das pilhas, aquilo torna um bocadinho complicado. O mundo da audição tem um limite muito importante, dois limites muito importantes, que é o microfone, a qualidade de mandar o som para dentro, e a energia que ele gasta. Como no mundo, a guerra do petróleo, sobre carros elétricos e energia, não é? No mundo do aparelho é igual, porque ouvir gasta muita energia cerebral, naturalmente. Por isso que eu estava falando da demência, tem um pouco a ver com isso. E os aparelhos de som são ouvidos artificiais, né? Assim como os implantes. Então, eles gastam muita energia para processar o som. Muitos têm uma tecnologia, entre aspas, de um pacemaker do coração, só que o pacemaker é uma coisa que gasta pouca energia. O aparelho é exatamente o oposto. E a pessoa na fase geriátrica, ela não tem muita destreza manual, e pôr as pilhas é um problema, muitas vezes. Não é? Não vê, às vezes complica. Põe a pilha do contrário, e aquilo gasta a cada X tempo. Os implantes gastam a cada 2 dias, para ter uma ideia. E os aparelhos, no máximo, 1 semana. Não passa muito disso. Mas é um transtorno, porque acaba a bateria no meio da rua, a pessoa tem que carregar a pilha. As empresas têm melhorado um pouco porque elas estão inventando aparelhos com bateria. Então é mais fácil a troca, e eles até podem pousar numa base e aquilo carrega automático, o que tem facilitado muito. Mas na mesma, tem um tempo de duração, tem que trocar, e a bateria também é cara. A bateria, sim, dura lá 2 anos, mas depois é um custo, um investimento caro. A gente tem muito pouco investimento público nos hospitais públicos de comparticipação de aparelhos, os seguros e os subsistemas também comparticipam um pouco o mundo da audição, principalmente se a gente pensar em relação a óculos ou a outras próteses e órteses do mundo médico, não é? A parte da audição é muito pouco comparticipada, o que dificulta muito, porque é uma tecnologia que é caro o acesso, o preço final do consumidor é caro, ele é meio igual no mundo todo, os preços entre países, só que tem países que o poder de aquisição, o poder de compra das pessoas é maior do que países que são mais pobres, então isso limita muito. Às vezes a pessoa até quer o aparelho, mas não consegue pagar. Acho que é uma luta que temos que lutar mais, o pessoal, as próprias casas de aparelhos, por saber dessa dificuldade, elas têm financiadores para poder facilitar. A pessoa paga um euro por dia, valores baixinhos, para poder conseguir ser o banco da pessoa, porque o banco não dá empréstimos, não tem financiamento para essas pessoas. Então, o mercado do aparelho criou esse mecanismo para tentar compensar um pouco isso. O que é mal, né? Devia ter um pensamento de saúde pública nesse sentido.
Exatamente, porque é importante perceber, aliás, faz parte dos 5 sentidos, não é? É muito importante. Exato. E da mesma forma que já vai havendo alguma comparticipação para óculos, que também são muito importantes, como é lógico, óculos, Claro. lentes de contacto, etc. Era importante também haver esta comparticipação nos aparelhos auditivos, nas pilhas, enfim, no que é necessário, porque de facto isso dificulta o acesso, não é? E como nós vimos, depois é um contínuo, dificulta o acesso, aumenta a demência, a incapacidade e, portanto, conduz a um envelhecimento de menor qualidade quando há imensa ajuda disponível, não é? É uma questão da pessoa ter acesso a ela. Primeiro saber que existe, porque isso também é importante, e acho que isto que estamos aqui a fazer hoje ajuda um bocadinho, que algumas pessoas se calhar não saibam que existem tantas variedades e tanta nova tecnologia, não é? Portanto, primeiro é saber que existe, depois é procurar ajuda, e depois é também, de facto, ter acesso, ter dinheiro, ter capacidade financeira para ter... Eu até tive umas discussões agora, porque eu acho que assim, também é um pouco culpa nossa. Por exemplo, um hospital público, por exemplo, tem um orçamento que vai gastar X mil euros com ortopedia, X mil com cada área, e nós, como otorrinos, às vezes não prescrevemos o aparelho porque sabemos que não vai ter comparticipação. Eu acho isso um erro. Se a gente não classificar que a gente precisa de 1.000 aparelhos, 2.000 aparelhos, o hospital também, o gestor de saúde, não vai saber que ele precisa investir aquela necessidade. E a gente fala assim, eu não vou pedir porque eles não vão pagar. E fica naquele... Eu acho que é o contrário, a gente tem que falar, não, a gente precisa de 1.000, se não paga, a culpa é do sistema, a culpa é do ministro da saúde, a culpa é do governo, a culpa é do falta de impostos. E vai subindo até chegar à instância que deve. Exato. Alguma pressão. Exato. E até mostrar, porque um paciente que ouve, ele vai entender que ele tem que tomar o remédio do diabetes melhor. E ele tomando o remédio do diabetes melhor, ele não vai ter desperdício, não vai ter um infarto, não vai ter uma doença, não vai ter um custo para o sistema também. E tem vários estudos nesse sentido de países que investem mais em audição, que ao longo prazo se até economiza, não é? Porque a pessoa é ativa, muitas vezes ela até faz trabalhos, passa recibos, gera IVA, então a pessoa vai no café e gasta dinheiro. Então, uma pessoa ativa, agora uma pessoa que está inativa, ela até piora a economia, porque ela vai precisar de um cuidador, o cuidador... Claro, e vai ficar mais doente, e vai ter outras doenças associadas, não é? Então, essa questão da comparticipação e do financiamento do tratamento auditivo é uma coisa que realmente tem que ser discutida. Eu acho que os gestores de saúde muitas vezes nem têm muita noção disso, porque a gente muitas vezes não chega essa informação a eles, e também eles não podem falar eu vou dar 1.000 euros para aquele hospital para eles terem um serviço, porque eles também nem sabem da necessidade ou do diagnóstico dessa situação, e acho que cabe a gente a insistir e lutar por isso, e principalmente os otorrinos, não é? Já que a gente que liga fazer o diagnóstico, falar que precisa, indicar, pronto, porque só assim a gente vai conseguir mudar, não é? Acho que sim, porque senão acaba por ficar aqui este limbo, não é, de umas coisas baratinhas que aparecem sem técnicos, sem nada, e que depois um mau resultado, não é? E que dão também uma má imagem do que é ter um aparelho auditivo. Afinal aquilo não funciona muito bem, não é grande coisa, não é? E eu sei que há coisas muito giras, até dá para meter música nos aparelhos, não é? Exato, Não, hoje em dia um aparelho, até uma pessoa que usa um implante, um aparelho, tem mais recursos que uma pessoa com ouvido normal. Hoje em dia, essa internet das coisas, não é? Que as casas são inteligentes, então a televisão é conectada tudo em internet. Hoje em dia, algumas empresas até têm o aparelho, um gestor da casa até fala, quero ver televisão. O aparelho já abaixa a luz da casa, liga a televisão, muda o som. Já nem é preciso vacinar para o Covid, basta ter um... Exato. Tem tido uma evolução maluca até nesse sentido, né? A pessoa consegue ouvir músicas, atender o telemóvel, conectar na televisão. Então, e naturalmente, como os smartphones avançam, o aparelho vai nesse sentido. E é uma coisa fixe, porque no futuro, certamente, e a gente também hoje em dia usa muito auriculares, as próximas gerações vão se cuidar mais nesse sentido, porque vão buscar esse tratamento, não é? Só que, assim, o financiamento ainda fica a desejar, mas realmente a tecnologia que os aparelhos atingiram é uma coisa que mudou mesmo muito, 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 e é muito legal, é fixe. Eu tenho doentes que são super high-techs e usam recursos que até eu fico assim, caramba, que fixe. A gente nem imagina aí, as pessoas, como vão usando, vão descobrindo novas funções, e as empresas vão buscando oferecer aquele serviço para os seus clientes, não é? As fábricas, né? E tendo vários avanços. Até alguns que podem nadar com o aparelho, então quem gosta de fazer natação e ter música, são para pessoas mais surdas. Tem até recursos à prova d'água, então que a pessoa fala assim, mas eu queria nadar também
ouvindo música, pronto, que é uma necessidade que a gente não... Pronto, ok. Ninguém pensou no começo, mas já está até nesse nível, algumas situações, que é bem interessante, né? É muito interessante. Agora deixa-me entrar aí, sim, por uma outra área que está interligada, embora seja diferente. É uma área que eu acho muito interessante e que eu gosto particularmente, que tem a ver com a prevenção de quedas no idoso. As quedas são uma pecha terrível nas idades mais avançadas, em que há pessoas que têm uma ótima condição de vida até o momento em que caem. A partir do momento em que caem, tudo começa a desmoronar-se. Desde a confiança do indivíduo para depois continuar a caminhar e a fazer uma vida normal, porque a partir do momento em que cai, e às vezes tem um evento mais complicado, e porque é uma pessoa mais idosa, tem maior facilidade em fazer fraturas, osteoporose, etc. A partir do momento em que o indivíduo cai, além de fraturar qualquer coisa, a recuperação é mais difícil, fica com medo e, portanto, começa a ter aqui uma regressão muito grande. E as quedas, e é uma coisa à qual eu estou ligada já há muitos anos, as quedas, particularmente no idoso, dividem-se, ou melhor, aquilo que as provoca tem a ver com duas coisas em particular. Uma são os fatores ditos extrínsecos e outros os intrínsecos. Os extrínsecos têm a ver com, enfim, mobiliário, coisas, obstáculos que eles possam ter na sua casa, eventualmente também medicação que vá alterar a sua forma de atenção, por exemplo, medicação sedativa, etc. E depois há os intrínsecos. E nos intrínsecos entra, por exemplo, a perda de visão, a perda da audição também e a perda de equilíbrio. E isto é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas tem muito a ver com o otorrino, porque o centro do nosso equilíbrio é o ouvido, não é? É aí que está o centro do nosso equilíbrio. E há aqui duas coisas que têm a ver uma com a outra, não é? Que é uma queixa muito, muito comum em pessoas com mais idade, que é começarem a ser, perdem mesmo o equilíbrio, mas inicialmente antes disso, antes de se sentirem desequilibrados, têm aquela queixa comum que é de zumbido. São aquelas pessoas que vêm ter connosco e dizem, doutor, eu tenho aqui uma zoeira nos ouvidos, eu ouço à noite sentem isso mais, até pelo silêncio, não é? E começam ali com aquela zoeira. O que é que a gente pode fazer a esta gente? Fran, falou, exatamente, está falando, o nosso ouvido, a gente teve até agora a falar da audição, mas nosso ouvido é muito mais complexo que só ouvir, não é? Então, nosso ouvido é um órgão fundamental para o equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio vem da visão, da nossa postura e do nosso cérebro, mas quem coleta todas essas informações e orienta o cérebro é o ouvido. Então, o envelhecimento natural do ouvido vai gerar três coisas, né? Ou pode gerar três coisas. O envelhecimento da audição e o envelhecimento do equilíbrio. O zumbido é um sinal de envelhecimento do ouvido, que muitas vezes está associado com a perda da audição. Principalmente na idade geriátrica. É um sintoma que as pessoas queixam. E, corrigindo a audição, a gente consegue melhorar o zumbido. Pronto. Mas é um alerta. O zumbido não é uma doença, mas é um alerta. Então, quando a pessoa tem queixa de zumbido, a gente tem que fazer avaliações auditivas e até intervir. O paciente... o nosso equilíbrio é uma coisa muito... A gente faz de forma inconsciente, a gente se equilibra sem pensar. Então, a gente consegue andar na rua, carregar um saco, falar no telefone e dar tchau para alguém e continuar a caminhar. Se a gente reparar as pessoas com mais idade, as pessoas... Você está levando o seu avô para passear, aí você vai falando, ó, avó, que bonito ali a rua, não sei o que e tal. Aí ele para e responde, sim, é muito bonito. E continua a andar, porque ele tem que se concentrar em fazer o movimento. Por atrofia de todos esses órgãos. Atrofia da visão, atrofia da musculatura e atrofia principalmente do ouvido. A gente sabe hoje que uma pessoa ativa e que ouve consegue prevenir envelhecimentos do ouvido, porque... Não se sabe bem por quê, assim, por estimular o ouvido como um todo e também porque acredita-se que a pessoa, quando ouve, vai num café, então ela caminha e mantém-se ativa. A melhor prevenção para evitar envelhecimento do ouvido é manter a atividade física, porque a gente obriga nosso corpo a se reequilibrar. Muitas doenças, por exemplo, eu tenho tonturas ou tenho desequilíbrios, então eu falo assim, se eu vou no mercado, eu fico com tontura, eu deixo de ir. O que acontece com o meu cérebro? Eu atrofio mais. E ao contrário, eu preciso treinar a situação desconfortável. Com o envelhecimento, é exatamente isso. As pessoas idosas estão ficando no sofá e paradas. É o contrário, elas precisam andar, elas precisam subir escadas, elas precisam, às vezes, caminhar na praia num terreno irregular, claro que com sapato adequado, com segurança, para manter todo esse órgão a funcionar bem. E a gente, quando começa a ter suspeições mais graves de queda, porque a pior consequência disso não é só o desequilíbrio em si, porque isso pode ser tolerado pela pessoa, mas a consequência é ter uma queda. E tendo uma queda, aumenta o risco, a mortalidade aumenta muito, né? Então a pessoa
como a doutora Alexandra falou, era uma pessoa extremamente independente, porreiraça, e de repente começa a ter uma vida extremamente limitada, porque quebrou o fêmur, porque começa a ter uma atrofia enorme que leva até o óbito, né? Então, todo esse contexto é para evitar quedas. O que a gente tem que fazer nessas pessoas? Quando a gente começa a sentir que o equilíbrio está em risco, é fazer investigações. A gente tem testes que o diagnóstico não é tão bom, mas a função, a gente consegue medir muito o equilíbrio. Então, testes funcionais, que avalia basicamente o risco de queda, não é? E reabilitar essa pessoa. A gente pode reabilitar de forma lúdica. Então, a pessoa pode fazer caminhadas com a família, ou jogar algum esporte adequado, ou hidroginástica, coisas assim que ela vai se manter ativa, ou mesmo fazer fisioterapia específica, né, para o equilíbrio, né? Então, a gente tem máquinas, por exemplo, hoje em dia, igual os videogames com realidade virtual, que a gente tem, que são muito comuns agora, a gente tem equipamentos com realidade virtual para idosos, em qual a pessoa está amarrada, ela não vai cair, e a pessoa consegue andar em cima de uma ponte, consegue subir uma escada, consegue simular que o chão está a tremer, ou consegue simular que ela perdeu a visão e ela tem que caminhar no escuro. Então, a gente consegue fazer simulações excelentes, claro que são equipamentos não tão fáceis de achar em todos os centros e clínicas, mas muitos têm, não é tão difícil o acesso, e a gente consegue treinar, porque isso vai prevenir o risco de queda, e até para a pessoa voltar a ganhar confiança. Imagina, ela caiu, quebrou o fêmur, recuperou, mas ela tem medo de caminhar na rua ou de voltar a ter a vida independente. Ela consegue treinar, caminhar naquele passeio que ela estava habituada, até porque com a realidade virtual a gente consegue programar aquilo, e a pessoa treinar, não é? Então, o equilíbrio é um órgão fundamental, né, para nossa independência. Hoje, a gente até brinca mais ou menos que uma pessoa geriátrica, para ter independência e autonomia, precisa ter 3 coisas: ouvir, ter equilíbrio, né, e ver. Se a gente for numa aldeia em Portugal e ver uma pessoa de 95 anos que tem essas 3 coisas preservadas ou com função, então ela é independente, ela faz tudo, ela caminha, ela vai no café, às vezes ela até trabalha nas plantações e tudo. Do contrário, você vê às vezes uma pessoa de 70 anos que tem alguma dessas deficiências, ou não tem equilíbrio, ou não tem a visão, não tem a audição, ela está num lar já deteriorada, já está abandonada. Então, é fundamental a gente cuidar disso. E ativamente cuidar disso. A partir de uma certa idade, a gente, como profissionais de saúde, como médicos, questionar como é que é o seu equilíbrio? Você consegue subir escadas? Você consegue caminhar em situações de mais difícil caminhada, como numa trilha, ou na praia, ou em chão de paralelos? E se a pessoa tem alguma queixa, fazer testes funcionais diagnósticos, fazer reabilitação, mandar para o fisioterapeuta para treinar, né? A gente pode treinar caminhadas, fortalecer a musculatura, a gente pode falar para a pessoa, vai fazer ginásio, né? Para ganhar musculatura na perna. Tai Chi é uma coisa muito boa para o equilíbrio. Tai Chi e Pilates, né? O Pilates com barras, as pessoas têm um benefício enorme, não é? E a gente, é o contrário, a gente tem medo, porque assim, eu sou já debilitado, então eu não vou fazer exercícios porque eu caio. E é o contrário, eu vou fazer o exercício com segurança para otimizar o meu potencial e conseguir compensar o meu envelhecimento natural do equilíbrio, não é? Porque isso é um fator que leva muito a óbito, né? Que a gente vê muito, quem lida com a população geriátrica, é até bem chato, que a gente segue o doente, de repente ele tem uma queda, e aí aquilo vira do avesso e o doente atrofia até um desfecho ruim, né? E a gente também não cuida muito dessa parte, né? A gente tem pouco acesso ao fisioterapeuta para fazer o equilíbrio, há pouca prescrição nesse sentido. A gente cuida depois que caiu já, né? Depois que caiu, a gente está preocupado e tenta reabilitar, mas é mais caro também, né? A gente deveria ter uma atividade. É a prevenção primária que devia estar no nosso pensamento e não tanto a prevenção secundária. Não? O que eu oriento muito, como tem muitas pessoas leigas, vou fazer propaganda aqui de uma marca, mas ela é Fish. Muitos avós cuidam dos netos, não é? Pronto, e tem que criar atividades, e é porreiro ver essa relação de idades, e os netos gostam de brincar e são ativos e têm eletricidade no corpo, né? Os avós podem comprar um videogame baratinho agora, que é o Wii, aquele da Nintendo, que já é velho, que é uma realidade virtual, mas é interessante porque aquilo tem que fazer movimentos, focar o olho e jogar tênis, bowling ou jogos de equilíbrio, e é um jeito de treinar. Então pode brincar com o neto 2, 3 vezes por semana, não é? E acho que é uma atividade lúdica que distrai. Agora todo mundo preso em quarentena em casa, quem tem a chance também é fixe. Pode ser com chuva, faz na própria sala. E é um jeito de brincar e fazer reabilitação, né, de uma forma indireta, né? Que a pessoa vai simular atividades da rua, e se ela cair assim em casa, às vezes é mais seguro, não é? E são coisas razoavelmente seguras. A gente até no passado, há muitos anos,
quando a tecnologia mudou muito, mas há 10, 15 anos não tinha muita tecnologia virtual, né? Muitas clínicas tinham o ir na clínica para poder treinar os pacientes, como reabilitação, né? Hoje em dia já tem, as fábricas já fizeram equipamentos específicos para a médica, né? Mas é um jeito interessante e barato, né? Não precisa de comparticipação para conseguir um, né? E de interagir entre famílias e ter um convívio social legal. Eu acho que é uma boa dica que as pessoas podem fazer. Acho que sim. Já agora, enfim, acho que também estamos quase a chegar ao fim, também para não cansar, para não perdermos um lindo sábado de chuva, podemos ir todos para a esplanada. Acho que se calhar podíamos falar só um bocadinho de uma coisa que está interligada, que é a vertigem, não é? Aquela sensação de ver tudo andar à roda, e que tem também muito ou tudo a ver com o ouvido interno, não é? Exato. O órgão do equilíbrio também é o órgão que causa as tonturas, não é? Uhum. A gente pode ter a atrofia do órgão do equilíbrio, vai ter no desequilíbrio crônico que leva à queda, ou ter os sintomas mais agudos desse órgão, que são as vertigens. Na idade geriátrica é comum por uma razão, porque na idade geriátrica a gente tem doenças metabólicas comuns, né, como diabetes, distúrbios de colesterol, distúrbios do açúcar. A gente tem doenças da coluna cervical, né, porque as pessoas já trabalharam muito, então tem atrofias da coluna cervical, já tem uma vascularização sanguínea do pescoço e do cérebro comprometida, assim como a do ouvido. Então, algumas doenças típicas das tonturas e vertigens também se manifestam nessa idade, o que é ruim. Mas a gente consegue fazer tratamentos, né? Essas situações de vertigens e os síndromes vertiginosos agudos, a gente consegue tratar de forma ou medicamentosa, ou com terapias cervicais, e ter uma boa compensação. O ruim disso é porque muitas vezes a vertigem causa um certo pânico em quem sofre. Uhum. E a pessoa até desenvolve, entre aspas, uma síndrome do pânico ou uma coisa parecida. E aí acontece aquilo que eu falei há um bocado. Então, uma pessoa já com uma certa idade tem um episódio de vertigem que vai melhorar com o tratamento ou com o tempo, só que ela fica com medo de voltar a frequentar o ambiente. Então, ela se atrofia e ela deixa de fazer aquela rotina dela e começa a ter atrofia do equilíbrio. Uhum. Então, uma coisa empurra a outra. A gente tem que orientar bem o doente. Ó, você teve um evento, que é uma doença específica, vai melhorar e você vai poder ter segurança para retomar a sua rotina e voltar a ser quem você era antes. Porque senão a pessoa para de fazer a atividade normal que ela fazia e começa a atrofiar e acelerar o processo do desequilíbrio natural. Nessas fases, às vezes é importante fazer essas reabilitações com fisioterapeutas ou em fisioterapia de otorrinolaringologia específica para tontura, para a pessoa voltar a ter aquela confiança de poder ir até o mercado e caminhar sozinha por uma rua que é uma descida, que ela não vai mais ter a tontura, não é? Mas é muito comum ter crises vertiginosas nessa idade, a depender do perfil clínico do paciente, né? Pessoas com vasculopatias, então, hipertensões, diabetes, é mais comum um bocadinho. Mas são tratáveis e são corrigíveis, né? E não podem gerar o medo para gerar atrofia secundária, que é uma consequência. E aí cai naquele ciclo vicioso que a gente falou, a pessoa começa a se atrofiar, fica no sofá, começa a fazer menos força, e aí atrofia, e aí cada vez tem menos equilíbrio, ao ponto de já nem conseguir ir na casa de banho direito, a dependência de tudo, ter que ter um andador, e aí aí é muito difícil recuperar, não é? Então, a vertigem tem que ser tratada, o paciente tem que ser direcionado ao otorrino, a gente tem que fazer os tratamentos que estão ao nosso alcance, alguns vão ser mais limitados não pela idade, e conseguir explicar para o paciente que ele vai conseguir melhorar, não é? E vai conseguir recuperar aquilo e voltar a ser o que ele era, para ele voltar a ter confiança. É mais lento esse processo, né? Numa pessoa de 20 anos, esse processo é rápido, entre aspas. Na pessoa com mais idade, aquilo é mais lento, né? A gente tem que apoiar o paciente nesse período e até com fisioterapia ou não, ou treino do equilíbrio, para ela poder voltar a ganhar essa confiança para voltar à vida dela. Eu acho que é uma coisa, já agora estava a pensar em duas coisas. Uma delas foi uma coisa que aconteceu há poucos dias, foi para a semana passada, eu senti uma doente, e era uma doente jovem, não era uma doente idosa, que teve, aparentemente, o que pareciam ser umas crises de vertigem periférica. E eu aconselhei que quando voltasse a ter, porque era uma coisa que já tinha passado, mas era recorrente, quando voltasse a ter, que recorresse a um otorrino para ser avaliado. E achei graça porque ela disse, pois já me tinham dito, mas é que eu, quando isto me dá, eu mal me levanto da cama, começo logo a vomitar, tenho que voltar para a cama, portanto não ia ao otorrino nem ia a lado nenhum, não era avaliada no momento. É só um comentário. E há uma coisa que eu acho que se calhar faz todo sentido, aliás, eu acho que faz todo sentido,
particularmente em idades geriátricas, é assim, nós quase sempre, quando fazemos avaliações de rotina, os check-ups normais dos doentes, falamos-lhes, particularmente a partir de uma certa idade, que deveriam ir pelo menos uma vez por ano ou assim ao oftalmologista, ver se está tudo bem, e como também é muito comum a patologia, a diminuição da visão, ou presbiopia, ou miopia, ou outro tipo de patologia de visão, com o avançar de idade, e isto em idades ainda muito jovens, aos 30, aos 40, por aí fora, é mais habitual ver os doentes irem, de facto, uma vez por ano, ou 2 em 2 anos, ao oftalmologista, porque vão ver se as lentes estão bem, se está tudo bem. E isso vê-se menos, no meu entender, em relação ao otorrino. E se calhar em idades mais jovens não será tão necessário, mas em idades geriátricas eu acho que sim. Os doentes deviam ter uma avaliação regular, ainda que possam não sentir nada de especial, uma vez por ano, dependendo um bocadinho, se tem mais ou menos, enfim, queixas, pode ter se calhar um bocadinho mais alargado, 1 ano e meio, 2 anos, mas acho que a partir da idade geriátrica devia ser incluído, digamos assim, na rotina do doente, ser avaliado por um otorrino, precisamente porque há estas coisas que os doentes muitas vezes não, umas vezes não valorizam, como essas perdas de audição ainda relativamente pequenas, e outras que nem percebem que têm uma relação com o otorrino. O doente que anda meio zonzo acha sempre que é uma coisa ou neurológica, e às vezes é, quer dizer, também não quer dizer que não possa ser, mas a avaliação por otorrino é muito importante nestas circunstâncias. E há tratamentos, por exemplo, em relação às vertigens e assim, que são coisas muito específicas. E eu só queria contar aqui uma coisa anedótica de uma doente há uns anos que me dizia que precisava de ir ao otorrino alinhar os chakras. Isso que a doutora descreveu é perfeito, porque assim, essas crises agudas de alinhar os chakras, os doentes, quando entendem que tem, eles já sabem e procuram rápido e funcionam bem, já não tem o medo. E o doente na fase aguda muitas vezes não procura porque está aflito, e quando melhora já não procura e não sabe e fica nesse ciclo. Essa questão dos geriátricos, de se fazerem uma rotina no otorrino, eu sou completamente apologista. Assim como na idade pediátrica, e na idade geriátrica, acho que o otorrino é o patinho feio, né? Todo mundo faz rastreios visuais, faz rastreios nas crianças, e o otorrino ninguém cuida disso. E eu acho que na idade geriátrica é fundamental. A gente, no nosso serviço, faz, por exemplo, quase todos os doentes que têm perda de audição, normalmente, às vezes estão numa fase inicial que nem vale a pena assim, fazer reabilitação, mas a gente tenta marcar uma consulta, por exemplo, que chama aconselhamento auditivo, que é para o doente ter uma formação, entre aspas, específica, a dizer, ó, o aparelho pode ser importante, é isso, o benefício é esse, para ele ter uma informação, para ele poder também ir gerindo isso e não cair em golpes das lojas e até poder fazer a experiência. Então, a gente tem que ter uma busca ativa pela perda de audição, uma busca ativa pela falta do equilíbrio, uma busca ativa pela deglutição, todos esses órgãos que a gente vai envelhecendo, a gente deveria ter rotinas. Claro que se calhar uma vez por ano não se justifica, mas assim, quando atinge por volta dos 60 anos, fazer um teste auditivo e fazer uma consulta geral. E depois vai receber algumas informações e consoante alguns sintomas vão aparecendo, a gente vai antecipando e personalizando essa avaliação contínua, para justamente prevenir essas consequências. Hoje o que a gente vê muito, mas já é legal, é assim, como essa informação tem chegado ao ouvido dos médicos de outras áreas que não otorrino e dos próprios pacientes, e a gente vê muitos pacientes, por exemplo, a gente vai ter uma cirurgia agora de uma senhora de 86 anos, que ela ouviu dizer que é possível voltar a ouvir, e ela veio procurar ajuda e quer ser operada. A família nem queria muito, mas ela quer ser operada, porque ela está viva, está bem, e tudo, e ela tem como fazer o financiamento do tratamento, e é interessante. Mas assim, ela já tem uma sequela, não é? Mas ela foi dita sempre que não tinha tratamento, e ela, por conta própria, buscou informação com 86 anos, que é legal, né? Então, ela tem aquela atividade e veio para o sistema. A gente já começa a ver bastante pessoas que ativamente buscam, porque acabam descobrindo que o equilíbrio tem a ver com o otorrino, ou que a audição tem a ver com o otorrino, e vem ou de informações da televisão, da internet, ou do próprio médico que o segue. E é muito bom, mas seria o ideal tentar prevenir isso, né? Eu tenho já alguns doentes que eu consigo falar isso, tá numa fase da audição que está estável ainda, não precisa fazer tratamentos, vamos vigiar daqui 2 anos, e assim que começar a cair, a gente faz essas experiências, esses testes, que a pessoa já vai ter na consciência que daqui por 2, 3 anos, se calhar, eu vou precisar experimentar. E quando eu reabilito numa fase inicial, é mais fácil aquela adaptação, não é? Mesma questão do equilíbrio. Quando eu ainda não tenho tanto desequilíbrio, é mais fácil eu tolerar a fisioterapia, eu tolerar o tai chi ou a ginástica corporal, e aí o doente, ele não tem aquela queda para poder recuperar. Então, é mais fácil. A gente sabe hoje, por exemplo, esses pacientes que a gente opera, mas que usaram o aparelho auditivo,
eles adaptam muito rápido, é fácil. Agora, os pacientes que passam um tempo de surdez, na idade geriátrica, eles têm mais trabalho na reabilitação, né? O doente é mais desgastante. Então, eu acho que vai ter uma evolução que está ser natural isso. Isso é uma informação e um alerta muito bom que a senhora fez, e acho que vale a pena a gente sempre incentivar, né? Porque prevenir é muito mais barato do que tratar, não é? Então, acho que faz todo sentido na idade geriátrica ter uma vigilância regular, entre aspas, com o otorrino e até buscar ativamente o diagnóstico, né? Deixa eu triar minha audição, porque a audição ela é assintomática, como eu disse, né? Então, a gente vê se eu ouço realmente bem, não é? Ver como é que está meu equilíbrio. Os exames hoje, a maior parte não são invasivos, não são exames assim muito desgastantes ou muito caros, são exames que têm acesso, fácil acesso. Mesmo avaliações que o otorrino, às vezes, a gente está numa cidade, sei lá, do interior, que não tem alguns equipamentos, mas sempre tem um fisioterapeuta que pode também fazer uma avaliação complementar. Então, com a nossa avaliação clínica, a gente consegue ter algumas informações e ajudar muito o doente e a prevenir esses riscos, não é? Acho que sim, acho que conseguimos, nesta horita, diz ali o marcador que estamos aqui há uma hora a conversar. Acho que conseguimos transmitir isso, a importância desta multidisciplinaridade, a importância de prevenir, quer dizer, de ser proativo. Ou seja, aqui na avaliação geriátrica, claro que nós tratamos, como dizem os brasileiros, acho que os brasileiros têm uma expressão gira que é correr atrás de prejuízos, não é? Exato. Nós fazemos isso o tempo todo, os médicos, não é? Mas, na verdade, é muito importante prevenir. E, portanto, prevenir o nosso tipo de envelhecimento para que este seja um envelhecimento mais saudável possível. E, naturalmente, o otorrino, e nós falamos aqui um bocadinho da audição, da vertigem, do equilíbrio, e há muitas outras áreas que ficaram por abordar, por exemplo, a deglutição, etc. Acho que se calhar isso seria para uma situação, para uma conversa talvez um bocadinho mais técnica, mais para profissionais de saúde, mas que é muito importante. E aí não ficávamos a conversar uma hora, ficávamos 2 ou 3, podemos fazer vários episódios, mas acho que conseguimos com esta pequena conversa pelo menos abrir essa janela e deixar isto um bocadinho mais lembrado para quem nos estiver a ouvir. É muito importante que nós comecemos cedo a pensar naquilo que poderá ser o nosso futuro e o nosso envelhecimento. Nós gostamos de ser para sempre jovens, não é? Mas isso não passa necessariamente, ou pelo menos não passa só por coisas plásticas, ou o nosso cabelo fica branco, nós podemos sempre pintá-lo, mas de facto há aqui algumas coisas que passam pela prevenção, não é? E, portanto, o nosso envelhecimento será tanto melhor, quanto melhor nós formos vivendo os nossos anos anteriores ao envelhecimento e os cuidados que formos tendo ao longo da vida, e nomeadamente quando já entrarmos nessa idade dita geriátrica, que na verdade começa em Portugal, ainda é considerada aos 65 anos, e portanto muitos dos que nos estarão a ouvir têm 64, 65, dizem, já sou geriátrico, já sou gerónico. Mas na verdade isso não tem que ser uma coisa má, tem que ser uma coisa bem vivida e, sobretudo, do ponto de vista da saúde, a pessoa tem que procurar essas ajudas. Eu acho que cumprimos o objetivo, penso eu. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, estão pessoas em direto a ouvir-nos. Parece-me que não há ali perguntas. Eu também queria fazer um alerta que é exatamente isso. Para a gente não parecer velhotinho e estar bonito e envelhecer bem, a gente surdo que parece assim, que? Não ouve nada, né? Esse é o estereótipo do velhinho, não é? E a gente trata isso, a gente vai manter ativo, vai se manter belo. Uma pessoa que sai num café se cuida, se arruma. A gente tem vários doentes que é interessante, que quando eles recuperam, eles melhoram muito o aspecto visual, a autoestima, que a pessoa tem que sair de casa, tem que estar bem cuidada, né? Então, acho que é exatamente, para envelhecer bonito, envelhecer saudável, a gente tem que preservar todos os nossos órgãos sensoriais, nossos órgãos gerais, e quanto mais a gente prevenir, melhor a gente fica, né? E um aparelho hoje em dia nem é uma coisa tão feia assim, a ponto de datar a gente como idoso ou como nesse sentido, né? Muito pelo contrário, vai trazer nossa juventude ou preservar muito mais nossas atividades. É fundamental a prevenção. Pronto. Ninguém pergunta nada. Acho que podemos pedir para nos encerrarem aqui a sessão. Gostei muito desta conversa. Também, Alexandra, obrigado a todos. Vamos continuar a encontrar-nos, com certeza, e a conversar ao vivo e em direto com máscara. Exato. Um beijinho a todos, bom sábado também. Bom sábado. Obrigado. Bom fim de semana, o que resta dele. Bom fim de semana. Boas esplanadas.